Sejam bem-vindos ao canal Surpreendidos pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar início à nossa leitura. Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Autora Joyce Meyer. Parte 2, Curando os Relacionamentos Problemáticos. Capítulo 6, Confia em Deus, não em si. Quando Deus disse a Abraão, a quem ele mais tarde daria o nome de Abraão, para tomar os seus e partir para outra terra, Abraão levou Ló, seu sobrinho, e a família de Ló com ele. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 4. Quando finalmente se estabeleceram em Betel, tinham tantos animais, tendas e posses que a terra não conseguia prover para ambas as famílias. Não apenas isso, seus servos também estavam em disputa. Então Abrão foi ter com Ló e disse-lhes que eles precisavam se separar para que cada um tivesse terras suficientes para seus rebanhos. Além disso, Abrão humildemente deixou Ló escolher primeiro o terreno. Eis o que aconteceu então. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Gênesis capítulo 13, versos 10 e 11. Esse foi um impasse potencialmente explosivo, uma oportunidade para que a discórdia, que já afetava os pastores, afetasse também as relações entre Abrão e Ló. No entanto, Abrão não deixou que isso acontecesse. Pelo contrário, ele resistiu à discórdia ao humilhar-se, ou seja, negar seu orgulho. No lugar de tentar olhar somente para seus interesses, ele confiou a Deus seu futuro. A oferta generosa de Abrão espaireceu a volatilidade da situação. Ao fim das contas, como poderia Ló se irritar se Abrão estava sendo tão amoroso e razoável? Logicamente, Ló escolheu o melhor dos terrenos, o Vale do Jordão, bem irrigado e fértil. Ele, com o egoísmo, o tomou para si e não pensou em Abrão. Veja o que aconteceu. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, versos 12 e 13. O egoísmo sempre leva a problemas, e isso foi verdade para Ló. Sodoma era uma cidade tão maligna que Deus decidiu destruí-la, porém avisando a Ló que esperaria até que ele e sua família estivessem seguros fora da cidade antes de fazê-lo. Ló, sua mulher e suas duas filhas tiveram que fugir rapidamente. Não puderam levar quase nada de seu gado e de seus bens, ou nada mesmo, mas a perda de sua fortuna foi apenas o começo dos problemas de Ló. Quando sua esposa desobedeceu a Deus e voltou-se para olhar Sodoma enquanto a cidade era queimada, Deus a transformou em uma coluna de sal. Mas a pior calamidade foi que Ló engravidou ambas as filhas, que eram ocasiões separadas, encorajaram seu pai a ficar tão bêbado que ele nem tivera consciência do que fazia quando dormiu com elas. Ló, egoisticamente, tentou proteger seus próprios interesses e, em consequência, colheu uma safra de devastação e destruição. Agora, vejamos como Abrão se comportou. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: "De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra,
também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Gênesis capítulo 13, versos 14 ao 17. Abrão resistiu à discórdia e abriu mão de seus direitos à terra, a fim de manter a paz entre ele e Ló. A semente da obediência desabrochou para Abrão na colheita da promessa de Deus em dar-lhe tudo que seus olhos pudessem ver. A história nos ensina duas verdades poderosas. Primeiro, quando tentamos proteger somente nossos interesses e deixamos Deus fora da solução, falhamos miseravelmente, pois muitas vezes criando mais problemas e discórdia. 2. Quando confiamos que Deus irá cuidar de nós, Ele derramará suas bênçãos sobre nós. Ele mostrará que é fiel. Vamos examinar cada uma dessas verdades. Preocupar-se somente consigo mesmo é plantar uma colheita de destruição e discórdia. Se decidimos depositar nossa fé, confiança e segurança em nós mesmos, vamos aprender logo que a preocupação egoísta não produz resultados sobrenaturais. Por anos eu me exauri mentalmente, emocionalmente e fisicamente, em meus esforços de preocupar-me somente comigo mesma. Por conta do abuso físico e mental que enfrentei quando criança, nas mãos dos que deveriam ter cuidado de mim, e de novo em meu primeiro casamento, eu achava que eu era a única pessoa em quem podia confiar. Eu não compreendia que os esforços que empreendi em me preocupar comigo mesma intensificavam os problemas em meus relacionamentos e na vida. O livro de Tiago mostra claramente como a discórdia chega por meio da preocupação egoísta. De onde vêm as guerras e contendas, disputas e discórdia que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas que os outros têm e não as têm. Então, matam. Odiar é matar no que se refere aos corações. E invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm a gratificação, o contentamento e a felicidade que procuram, porque não pedem. Tiago, capítulo 4, versos 1 e 2. O que acontece quando tentamos forçar os outros a nos tratar direito? Não funciona. De fato, muitas vezes, isso torna a situação pior ainda. Foi o que aconteceu tanto com Ló como com uma boa amiga que tentava mudar o marido. Os dois pareciam desgraçados, um desastre depois do outro. Minha amiga tinha sempre um sorriso carismático, congelado no rosto. Então, a julgar pela aparência exterior, tudo levava a crer que ela estava bem. De fora, ao contemplar sua vida, seus problemas e dificuldades me pareciam injustos. Eu estava tentada a orar: Deus, por que não protege minha amiga? Ela é tão doce e faz tanto pelos outros. Ela paga o dízimo, chega cedo à igreja. Por fim, tudo literalmente desabou sobre minha amiga. O telhado de sua casa ruiu. Só então ela finalmente me contou o problema real. Ela e o marido, que não era salvo, estavam sempre em discórdia, principalmente por conta de seus esforços em modificá-lo. Ele não era um homem brigão. Na verdade, era bem passivo, e sua falta de interesse nela, na casa, na igreja e na vida em geral, era constante fonte de irritação para ela. Ela trazia discórdia em sua alma em relação ao marido, e isso transparecia por meio de sua atitude julgadora e das constantes reclamações e caretas. Ela confessou que Deus vinha falando sobre isso, mas ela não dera ouvidos. Ela achava injusto que ele lhe pedisse para fazer a paz no seu lar, quando ela sentia que não era a fonte do problema. Ela respondera a Deus que não podia ficar quieta e deixar seu marido se safar com seu comportamento irritante. Minha amiga estava agindo com preocupações egoístas. Deus poderia ter tomado conta dela, mas ela estava ocupada demais, tentando proteger seus próprios interesses.
contou-me que de fato havia confessado a Deus: eu sei o que estás dizendo, mas eu não posso fazer isso. No lugar de confiar em Deus e humilhar-se para fazer o que ele lhe dizia, ela escolheu confiar em si mesma, e o desastre se seguiu. Ela não apenas falhou em modificar o marido, como também convidou para a destruição a sua vida com sua desobediência. A fé em si mesmo sempre falhará. Não devemos ter confiança alguma na carne. Filipenses capítulo 3, verso 3. Nem na nossa carne, nem na de ninguém. No entanto, quando começamos um relacionamento com Deus, nós nos damos conta de uma verdade assombrosa. Deus quer tomar conta de nós. Podemos nos retirar da preocupação egoísta. A confiança em Deus semeia uma colheita de bênçãos e de paz. Quando nossas circunstâncias parecem fora de controle, ou quando os outros nos ferem ou tiram vantagens de nós, naturalmente queremos alinhar as coisas em nosso favor. Deus quer nos dar esse favor e devemos confiar nele. Como eu, muitas pessoas têm dificuldade em confiar em Deus por conta de mágoas do passado. Mas Deus não é como as outras pessoas. Nele podemos confiar. Salmos, capítulo 23, verso 6 diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Como é reconfortante ter certeza de receber seus cuidados especiais. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, suas preocupações, suas angústias de uma vez por todas, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Esse é um versículo maravilhoso. Ainda que Deus queira cuidar de nós, suas mãos estão atadas pela nossa descrença e pelas artimanhas da carne. Ele é um cavalheiro e não vai interferir se não for convidado. Ele espera até que tenhamos desistido do trabalho de preocupar-nos conosco e tenhamos depositado nossa confiança nele. A lei da fé, mencionada em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, é esta: ao parar de tentar cuidar de si mesmo, você deixa que Deus tome conta. Descobri que é bem difícil caminhar em obediência a Deus e em amor aos outros, se meu interesse primordial é que eu não seja magoada, nem que tirem vantagem de mim. No entanto, quando deixo Deus ser Deus em minha vida, Ele honra 3 importantes promessas que fez em Salmos, capítulo 91, verso 15. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. De acordo com esse versículo, quando deixamos Deus tomar conta de nossas preocupações: 1. Ele estará conosco quando tivermos problemas. 2. Ele nos libertará. 3. Ele nos honrará. A honra é um lugar mais alto. Quando Deus honra um crente, Ele ergue ou exalta essa pessoa. Quando nos recusamos a tentar tomar conta de nós mesmos, admitimos que precisamos do auxílio de Deus. É um ato de humildade, e esse ato de fé coloca-nos na linha direta de exaltação de Deus. Pedro escreveu: portanto, humilhem-se, baixe-se em sua própria estima, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Quando confiamos em Deus, estamos na fila para uma promoção. Deus nos honrará e nos recompensará quando depositarmos nele nossa fé. Aquele que escrevia para os Hebreus afirmou: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa necessariamente crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Quando exercitamos nossa fé em Deus, ela libera mais promessas da palavra do Senhor. Paulo fala de uma medida da fé que é dada a cada pessoa. Romanos capítulo 12, verso 3. Temos fé como uma dádiva de Deus. Ela cresce e se desenvolve à medida que a empregamos.
precisamos de resultados sobrenaturais em nossa vida. O modo para obtê-los é deixar Deus ser Deus. Repetidamente, a palavra de Deus nos ensina que Ele nos defende, é nosso vingador e nossa recompensa. Veja Salmos capítulo 27, verso 1, 59, verso 9 e Mateus 22, capítulo 44. Ele traz justiça e recompensa a nossa vida. Veja Deuteronômio capítulo 32, verso 25. Salmos capítulo 89, verso 14. Ele o fez para Abrão. Deus proporcionou a Abrão tantos descendentes que eles não podiam mais ser contados, dando-lhes mais terras do que possuía anteriormente. No sistema do mundo, você trabalha duro e então recebe sua recompensa. Na economia de Deus, você confia profundamente nele e então recebe sua recompensa. Não estou sugerindo que você viva em passividade, mas estou apelando com urgência para que evite todas as artimanhas da carne. Viver pela carne leva à discórdia com nós mesmos, com Deus e com os outros. Reflita nos seguintes versículos. Eles os encorajarão a desistir da preocupação egoísta e procurar pelas recompensas de Deus, quando você deposita nele suas preocupações. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão em uma visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Gênesis capítulo 15, verso 1. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Salmo 19, verso 8, 11, paráfrase da autora. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Salmos capítulo 58, verso 11. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida. Porque você confia em mim, declara o Senhor. Jeremias, capítulo 39, verso 18. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Mateus, capítulo 6, verso 6. No lugar de tentar que alguém o trate direito, ore por essa pessoa e confie que Deus cuidará de você. Mesmo que você ore em silêncio, com o rosto lavado em lágrimas, Deus irá recompensá-lo abertamente. Quando confiamos em nós mesmos, semeamos discórdia. Quando confiamos em Deus, semeamos a paz. Paz em nós mesmos, paz com Deus e paz com os outros. Resumo e reflexão. Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor, para alimentar-me, guiar-me e dar abrigo. De nada terei falta. Em verdes terras e viçosas pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, o meu próprio. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale profundo e sem sol, de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara para me guiar e o teu cajado para me proteger. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor e à sua presença enquanto eu viver. Deus assumiu um compromisso conosco de tomar conta de nós. De acordo em Gênesis, capítulo 13, versos 14 ao 17, Abrão tinha um direito conferido por Deus para usufruir as ricas terras que Ló escolheu. Descreva as possíveis motivações dos corações de Abrão e de Ló. 2. Que princípios você depreende dos atos de Abrão para com Ló que podem ajudar nos seus problemas de relacionamento? 3. Pense no conceito de preocupação egoísta por um momento. O que isso significa para você?
De que modo você escolheu preocupar-se consigo mesmo, no lugar de deixar Deus cuidar de você? 4. Tentar tomar conta de nós mesmos é uma das principais causas dos problemas em nossos relacionamentos. Descreva uma situação em que seus esforços egoístas incitaram a discórdia em um ou mais relacionamentos. 5. Leia os seguintes versículos. Descreva a promessa pessoal de Deus para você contida em cada um deles. Salmos, capítulo 27, verso 1. Salmos, capítulo 59, verso 9. Mateus, capítulo 22, verso 24. Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Salmos, capítulo 89, versos do 1 ao 4. 6. No lugar de tentar fazer com que alguém o trate de modo justo, prefira orar por aquela pessoa e deixe as atitudes dela ao encargo de Deus. Senhor, mostra-me como neutralizar situações potencialmente repletas de discórdia. Abro mão de meus direitos em teu nome. Mostra-me os momentos em que ser um pacificador é mais importante que desfrutar do que é meu por direito. Libera-me dos grilhões cheios de discórdia que me mantêm batalhando para fazer as coisas acontecerem para mim. Libera-me dos grilhões de sempre sentir que preciso proteger a mim mesmo. Decido confiar em Ti para ser um bom pastor que tomará conta de mim, olhará por mim e me protegerá das ofensas das mãos dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Finalizamos este capítulo. Se você gostou, curta, ative o sininho, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima.